Bom dia, acabei de chegar do trabalho, estou um pouco cansada, mas eu quero fazer essa postagem para vocês. Aqui é o canal da Jetzt die Wahrheit, que significa, muita gente já não presta atenção, mas eu há muitos anos já escrevi e repito, Jetzt die Wahrheit significa agora é a verdade. Hoje é dia 5 de julho de 2018. Sejam todos bem-vindos. Conhece essas pessoas? Essas são as pessoas que foram usadas para distrair, emburrecer e idiotizar o povo brasileiro durante muitos anos e muitos anos. Nossa, o Chacrinha era uma pessoa desagradável que gostava de constranger e humilhar outros mais humildes. Silvio Santos sempre me pareceu grosso, egoísta, malandro, mentiroso, e eu não sabia por que não simpatizava com ele. Aliás, nunca simpatizei com nenhum artista. Eu me achava tão estranha nesse mundo, não gostava de nada do que as pessoas gostavam, e agora eu sei por quê. Malandro, mentiroso, e eu não sabia por que não simpatizava com ele, mas eu sabia que eu não simpatizava e isso era bastante para eu evitar de vê-lo. Mesmo que todos só o elogiassem, eu tentava ver, tentava aceitar, tentava gostar dos programas, mas não tinha jeito, eu não conseguia me apegar a essas coisas. E aquele baú da felicidade que enganava as pessoas mais humildes, hein? Que troca de gente que se dava bem e se deu até hoje, e outros continuaram o trabalho deles, né? Do mesmo modo, fizeram com aquela mulher escandalosa e indecente, a Dercy Gonçalves.
acho que era esse o nome dela. Será que era mulher mesmo, aquela coisa? Todo tipo de gente esquisita, fazendo coisas esquisitas e sendo qualificadas como pessoas inteligentes, sábias, adoráveis, amáveis, alegres, sorridentes, envolventes, carismáticas e tantas outras qualidades que eles nem mesmo chegaram perto de ser, ter ou agir. Eram pessoas de personalidade estranhas, porque o sistema queria fazer com que a massa aceitasse todo esse tipo de comportamento estranho, todo tipo de vestimento, todo tipo de linguajar estranho, qualquer coisa que fosse estranho e que poderia modificar o pensamento e o comportamento da massa, o sistema fazia. E as mentes mais incautas, as mentes sem preparo, né, elas iam caindo, principalmente essas pessoas sem instrução. E era isso que eles colocavam, pessoas sem instrução indo no programa do Chacrinha sendo humilhada. Isso é um tipo de zombaria que o sistema faz da gente. Ele sabe aquele sinal que Einstein faz com a língua para fora? Esse é um sinal deles rindo de todos nós. Eles estão zombando da gente. Então, todas essas pessoas, elas seguiram o script que receberam para enrolar a massa e amansar a massa brasileira, idiotizá-la ao máximo que pudessem, e assim fizeram muito bem. Veja os tipos, desde os mal educados, como a Desi, né, super mal educada, passava uma sensação horrível para as pessoas, pelo menos para mim. Eu espero que muitas outras pessoas tenham sentido isso. Tem uns que eram indecentes, ela era indecente, escandalosa, arrogante, muitos canastrões, sem talento ou com, é proposital, viu? Quando eles colocam pessoas sem talento entre a gente, é para rir da gente, que a pessoa não tem talento e assim mesmo a massa os adora. Tem uns bonitos, que é para atrair bastante, né? Ou feios. E os feios era para agradar a parte da massa que pensaria que haveria pessoas iguais a elas, né? Que tem muitas pessoas na massa que não tiveram oportunidade de se cuidar, tal. E elas se sentem feias porque não estão dentro dos padrões do sistema, mas não tudo bem. Para isso teve Costinha e teve outros engraçados, né? Para as pessoas se identificarem com elas e colocar essas pessoas no meio da comédia, no meio mais engraçado, que é para o povo, a massa que tem esse defeito, ou que não se cuida, ou se acha feia. Tem alguns que são bonitos, mas se acham feio, não tem dinheiro para se cuidar, tal. E se identificava com eles. Temos outros... Então, eles colocaram essas pessoas para agradar a parte da massa, que pensaria que haveria pessoas como pessoas da massa, pessoas na moda da massa, sendo aceitas nesse meio e tendo sucesso. Olha, é parecido comigo, é do meu jeito. Teve sucesso, eu também vou ter. Eu vou chegar lá em cima. Outros sorridentes, outros rabugentos, e mesmo assim fazia sucesso. Havia os falsos elegantes, como Hebe Camargo. Se aquilo ali é elegância, gente, desculpe, eu acho que eu não sei nada de elegância. Só porque se veste bem. Você sabe o que é elegância e classe para mim? Coisa bastante diferença. Uma pessoa que tem classe não é a pessoa que se veste bem e faz essas maneiras, não. É uma pessoa que vai à luta para cuidar dos outros, para salvar, para ajudar o social, para fazer amor entre todos nós, para fazer harmonia, para trazer saúde. Essas pessoas que fazem as coisas umas pelas outras sem ver o dinheiro, essas pessoas que estão aí te enganando e faziam isso e fazem, elas ganham muito para isso. E vocês não ganham nada. Então havia esses falsos elegantes, os falsos sexy, como Gretchen. Sensual, erótica, falsos sensuais, falsos em tanta coisa que eu teria que fazer uma postagem de metros. Foi tão bem feito, nossa, deu muito certo no povo brasileiro, que muitos de nós sucumbiram a esse tremendo poder de emburrecimento e distração e ficaram para trás, presos em todas as ciladas que essa gente criou, construiu e montou para fisgar o mental de todos e, consequentemente, aprisionar o físico também. Essas pessoas foram pré-selecionadas e escolhidas para esse papel, mas claro que o sistema criou uma historinha para cada uma delas, dando a elas um ar de que são ou que vieram do seio da massa. Olha, essas pessoas vieram da massa, e aqui tem a história dela, tem fotos dela na escola, os vizinhos conhecem, tudo isso é proposital, eles implantam essas pessoas no meio da gente. Para elas, fora criada uma biografia, receberam uma família na massa, pobre ou rica, não importa, ou de alguma maneira, tudo que desse respaldo à prova de que essas pessoas aconteceram em sucesso e êxito por sorte, ao acaso ou por vontade divina.
Elas tiveram sorte, diziam outros deles mesmo dizem isso, jornalista e, sabe, essas pessoas que lidam com a vida e fofoca dos artistas, são toda gente dele, gente. Elas batalharam muito, elas superaram obstáculos, elas sofreram, nossa. Não é isso que vocês sabem de muitas delas, hein? Das doenças, dos divórcios, das brigas, das confusões. Ai, papai era ruim, mamãe era ruim, aí eu sofri muito, aí eu fiz isso, eu fui estuprada, não, eu tinha sexo na escada toda hora. Tudo isso são historinhas para manipular a massa dessa gente. A vida delas privada é encenação, a vida dela privada é interpretação também. Não são as pessoas que a gente pensa que elas são. Desapeguem-se dessa gente. Eles são personagens, agentes e marionetes dos sistemas usadas para manter esse nível de idiotização profunda. Não há nada neles de real e eles não são dignos de nossa atenção, consideração, carinho, afeto, nada. Eu sempre os achei desagradáveis, mesmo os que as pessoas achavam elegantes, que tinham classe. Só porque estava bem vestido, ou até o que estava vestido como árvore de Natal, como a tal da Hebe Camargo, a Hebe de Camargo, sei lá. Aquela mulher nem mesmo mulher de verdade parecia, gente. Então, a massa adorava aqueles que tinham boa aparência, que falavam bem, né, pomposamente, ou fingiam tudo isso e davam um jeitinho de parecer, olha, eu falo um monte de língua, eu conheço muita coisa, sou inteligente, que tinham conhecimento disso ou daquilo. Mas não havia humanidade nessa gente. Elas só viviam a mostrar um mundo de egoísmo, materialismo, falsidade, ilusão, promiscuidade, fofoca, formando opinião de comportamento e sentimento na massa, invertendo muitas coisas devagarinho, até que ajudaram nessa inversão de valores de tudo mais nesse mundo. E no Brasil, esse trabalho foi e está sendo muito bem feito por esses personagens disfarçados de pessoas comuns. Faltou muitos deles aí na coleção, tá? Faltou muito, eu não tenho tempo para ficar pegando todos, eu nem lembro o nome dessas pessoas todas. Dá para fazer um corredor dos horrores com essas figuras, com essas pessoas, mas só quem pode enxergar quem eles são realmente por dentro poderá entender por que eu estou dizendo isso. Eles não são as pessoas que nos mostram, nunca são, nunca foram. E não são. Eles representam, interpretam, são mestres na arte da encenação, da interpretação. Mentir e fingir é a obra de arte deles, é uma coisa natural, talento puro, gente. Pelo menos agora a massa já está percebendo quem são muitos deles e se desapegando, mas ainda há muitos presos nesse transe hipnótico que eles exercem sobre a massa mais desinformada e que não tiveram muita chance de obterem mais conhecimento e capacidade para escapar dessa manipulação e hackeamento mental. Eu já fiz um vídeo explicando a vocês como você faz para ficar superior a alguma coisa, a alguma pessoa. Basta idiotizar e emburrecer essa pessoa ao ponto de que você se torne superior. E isso o sistema fez bem com todos nós. Ele fez de um jeito que todos nós fôssemos emburrecendo, fomos idiotizados, mesmo quando a gente estamos pensando que nós temos o máximo da informação, do conhecimento, dos estudos, de todas as coisas aqui no sistema, nós estamos sendo idiotizados. Até o médico que estudou muito aqui no sistema, ele é um idiota da massa. Sim, ele é médico da massa. Se ele for um médico, como esses médicos famosos, né, que aparece e que outros médicos da massa seguem, esse médico é da elite. Então, ele não. Agora, esses outros médicos da massa, nossa gente, da nossa família aqui de idiotas, aqui de baixo, ele também é um idiota. Por quê? Por que ele foi idiotizado? Porque o que ele estuda, os médicos que são como é que fala? A âncora que puxa as informações para tudo aqui dentro da massa, né? Esses médicos são personagens e agentes do sistema. Vejam meus vídeos de 12 anos atrás, de 8 anos atrás. Eu estou falando há muito tempo, muito mais do que muita gente está começando agora a falar. Os contras autorizados. É isso que eu vi nos blocos de imagem. É isso que eu interpretei. Os contra-autorizados são todos eles que estão aqui para manipular e manter todos nós adormecidos. E são todos. Todos. E estão em todo lugar. Alguns se fazendo até de pessoas da massa. Eu já expliquei tanto isso em todos os meus vídeos. Por favor, abram a mente de vocês. Acordem mais rápido. Acordem outros de vocês. Não deixem as pessoas cultivar esse tipo de coisa na mente delas, no comportamento. Aceitar. Ajudem outras pessoas a acordarem. Você tem que falar simplesmente: eles não são o que aparece pra gente. Tudo isso é mentira da vida deles.
Não é verdade, não caia nessa, não fique gastando seu tempo chorando por essa gente, não vá a shows, não pague para os shows deles, nós vamos destruir eles assim. Eles querem ser mimados, querem ser paparicados, eles querem ver a gente acreditando, eles querem ver a gente ou desacreditando em um, acreditando em outro, mas sempre acreditando em alguma coisa do sistema. Eles querem nos ver como as crianças, aí cheio, eu sou fã e faz clube, fã disso, fã daquilo, e os fãs principais que puxam os outros da massa a fazer esses grupos, serem fãs, são fãs agentes do sistema. Tudo que começa, ou primeiro, ou alguns que lançaram, são da massa. Aí depois, quando eles veem que as pessoas da massa começam a imitar e está fazendo direitinho, aí então eles pega aquelas pessoas, transforma em outras, é como massinha, são marionetes. Agora você vai receber esse script, você vai ser transformado em outra coisa, e tem peruca, e tem maquiagem, tem tudo que essas pessoas se tornam outras, elas desaparecem ou continuam enrolando na massa. Alguns continuam para sempre, como o Silvio Santos, ou outros que continuam para sempre, até morrerem no mesmo script, e outros são mudados, porque eles não são de muita, por exemplo, eles não aparecem muito, são, como assim, no YouTube tem vários vídeos de pessoas passando coisas boas e coisas ruins, eles são agentes do sistema, eu consigo detectar eles, mesmo quando estão trazendo informações boas, mas a massa ainda não, ela simplesmente se encanta, pronto, ficam cegas, aceitam tudo. Vocês têm que detectar o que é agente da massa, pegar a informação boa e deixar o resto. E se você quiser não ser apenas um capacho dessas pessoas que estão nos trazendo informações boas, não as torne gurus de vocês, não dê dinheiro, não seja assim admirador, como aquela pessoa fosse um Deus. Gente, a informação para nos libertar, para nos curar, deve ser gratuita. E se você perceber que alguém está querendo se sentir superior, ser tratado superior, ou receber tratamento especial, por lhe trazer a informação de livrar-se de todas essas coisas ruins, ou de curar-te, sai fora. Eles são agentes do sistema. Eles têm essa necessidade de adulação, bajulamento, de que as pessoas caiam aos seus pés, a siga, e demonstra esse carinho, esse afeto, dê a devoção, a confiança total. Não precisa disso. Uma pessoa de verdade que quiser passar a informação e libertar as pessoas para curar, tem que ser por amor, sem cobrar nada. Exatamente como eu faço há anos. Não desejo nada. Não tem que desejar. É uma coisa assim, natural, de humano para humano. A gente, se você ama a sua humanidade, você quer que os outros também se libertem e saiam fora desse transe hipnótico, e todos nós seríamos recompensados por isso. Agora, se você ficar pensando em dinheiro, você está fazendo exatamente o que o sistema quer. E vamos continuar presos, todos nós, e vamos acabar demorando muito, e o jogo depois vai reiniciar, e muitos vão continuar aqui nessa roda, reiniciando. Não é encarnação não, gente, é outra coisa, que eu vou explicar um dia para vocês. E talvez um dia eu volte aqui de novo para fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo. Porque eu quero ajudar, porque eu quero levar comigo muita gente, mas eu não estou conseguindo. Eu comecei a falar coisas que americanos estão falando agora nos vídeos deles, e todo mundo está agradecendo, mas eu dei aos brasileiros isso há muito tempo e não fui ouvida, eu não sou escutada. Muitos têm vergonha de dizer que conhece a Yetzirah Wahrheit, que pegou a informação no meu canal, outros se aproveitam, modificam minhas palavras, e já fiz um vídeo dizendo, eu não escrevo de graça tudo isso, todo esse trabalho que eu tenho para fazer das minhas palavras, modificam, transformam em coisas mais elegantes, ou fazem, escrevem livros, o que mais que eu vi? Palestras, entendeu? Então, de um tempo para cá, eu comecei a gravar e tirar foto do que eu falo, porque eu quero provar. Porque assim as pessoas, quem sabe, vão dar a atenção, e assim que ela der atenção e ela começar a prestar atenção nos atalhos que eu estou dando à mente dela, ela também vai se livrar, e ela também vai poder fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. E eu preciso de mais gente fazendo a mesma coisa, de mais gente acordando os outros, para que toda a nossa humanidade se livre de tudo isso. Gente, vai ser maravilhoso. Eu estou arrepiada quando eu penso que todos nós poderíamos ser livres. É tão fácil, mas tá difícil, eu não sei por que as outras mentes não conseguem se livrar, e eu tô dando tanto de mim, eu juro a vocês, eu me desgastei tantos anos, não tô cobrando isso, entendeu? Mas eu me desgastei, não por vocês, não foram vocês que me desgastaram, eles me desgastam, para que eu pare, e eu continuo.
Eu tô tentando, gente, vocês não vão conseguir entender agora o que eu tô falando, das dificuldades que me aparecem. Quanto mais eu quero falar outras coisas mais importantes, mais eu sou barrada, sou castigada, eu sou punida. Eu resisto, eu tô resistindo, eu perdi um monte de coisa para continuar fazendo o que eu tô fazendo. E você sabe o que eu sinto? Eu sinto uma satisfação. É como se eu tivesse feito o que eu tinha que fazer aqui. E se um dia eu sair daqui, tudo bem, eu posso voltar de novo. E vou fazer a mesma coisa, e vou fazer a mesma coisa, até parar essa roda de repetição. E a gente, todos nós estarmos livres. Venham comigo, venham para a família Jetzt Wahrheit, é uma família mental. Venha, liberte-se, ajude outros a se libertarem. Abraços, Jetzt Wahrheit.